Olá, começando agora mais um Beneficência na TV. Programa de hoje, um bate-papo com o ortopedista Dr. Mário Pierri, que vai falar um pouquinho sobre o tratamento para as dores crônicas nos ombros. E ainda uma sessão solene na Câmara de Santos em homenagem ao trabalhador da saúde. Então, olha, não saia daí, no ar, Beneficência na TV. Beneficência na TV. Bom, quem nunca teve aquela dorzinha no ombro? Às vezes, é porque eu carreguei muito peso, fiz muito esforço, aí chega de noite, começa a doer, aí mais um dia, toma um remédio, passa uma pomadinha e de repente essa dor começa a ficar crônica. Mas será que isso são algum problema relacionado ao ombro, às atividades que a gente tem no dia a dia? E será que isso tem tratamento? Sobre o assunto eu vou conversar com ele, que é ortopedista e cirurgião aqui no HBP, Dr. Mário Pierri. Obrigada, doutor, e seja bem-vindo. Obrigado. Vamos lá, quais são os problemas que a gente pode acabar tendo no ombro devido a tantas dores? Então, o mais comum, assim, a dor no ombro é a terceira dor mais comum na ortopedia, né? A primeira é da coluna, depois é do joelho e a terceira mais comum é a dor no ombro. As famosas bursite e tendinite são as dores que a gente tem do manguito rotador, que são os músculos que ficam embaixo do ombro. A gente tem o deltoide, que é esse músculo aqui, e lá dentro, perto do osso, que é o manguito rotador, são 4 músculos que compõem e dão a volta no braço todo, né? Da frente, em cima e atrás. Ou seja, é uma dor aqui. Normalmente as dores são para a parte lateral do braço aqui, que são dentro do manguito rotador, ou às vezes no cabo longo do bíceps, que passam aqui na frente. Quando o paciente às vezes acaba fazendo esforço demais, ou por esporte, ou uma profissão que faz um exercício com o braço levantado muitas vezes, de repetição, às vezes não é de uma maneira inicial, assim, não é uma primeira semana ou 2 semanas, às vezes são meses e anos fazendo essa atividade, começa a ter dor no ombro. E o paciente começa a se queixar não durante o dia, durante a noite, que ele não consegue dormir direito. Ele vai deitar para dormir e na hora do descanso, que ele vai descansar para passar uma noite boa, ele começa a ter dor no ombro e tem que levantar muitas vezes para melhorar a dor. Isso que é a principal causa da procura do ortopedista de cirurgião de ombro e cotovelo. E essa dor, quando o senhor fala, ela é somente nessa parte? Porque assim, a gente sabe que às vezes algumas dores podem se confundir. Por exemplo, a dor do infarto. A dor do infarto acaba também irradiando para o ombro, às vezes o braço. Mas essa dor é apenas na parte do ombro ou ela pode irradiar para o braço? Então, depende da intensidade. Se você tem uma tendinite muito intensa, uma fase muito aguda, a dor ela pode irradiar até a mão. Mas o mais comum quando irradia até a mão pode ser ou um infarto agudo do miocárdio, mas o paciente já tem uma predisposição, ou então ele tem um paciente que seja uma idade de 60 anos, seja fumante, sedentário, obeso, aí tem mais chance de ser um infarto. Ou às vezes pode ser uma alteração da cervical. Mas quando é da cervical, o paciente ele tem uma dor que começa de uma maneira leve e vai se intensificando. Então a queixa dele quando vem no consultório, ele fala assim, já tem uma dor no cervical, mas essa dor já tem 3 meses, 4 meses que está piorando. Mas a mais comum do manguito rotador, que são as bursites e tendinites, são as dores na lateral do braço mesmo, que às vezes irradia até um pouco para baixo do cotovelo e na parte interior do ombro. E aí a pessoa não consegue... Quando que ela tem que procurar um médico? É quando começa já a prejudicar o dia a dia dela? Você precisa no trabalho, a atividade que ela faça? Às vezes o paciente ele procura um pronto-socorro e aí faz uma radiografia, por exemplo, e na radiografia ele fala assim, não tem nada de muito significativo na radiografia, não tem um desgaste na articulação, não tem uma calcificação. Normalmente o pronto-socorro não pede exames mais específicos de ultrassom e de ressonância, que são os exames que para ver o tendão do manguito rotador. Aí nessa fase os pacientes às vezes começam a tratar com anti-inflamatório, com repouso, mudando a atividade diária, ou esporte, ou atividade que o paciente levante muito o braço. Por exemplo, as pessoas que trabalham com cabelo, essas coisas cabeleireiras, ficam com o braço muito levantado. A orientação é que ela levante um pouco a cadeira dela e trabalhe com o braço mais embaixo, para não precisar levantar o cotovelo acima da altura do ombro. Entendi. E esses pacientes acabam vindo com uma queixa que às vezes faz um tratamento com repouso, com um anti-inflamatório, que consegue diminuir um pouco a intensidade, mas a dor continua voltando várias vezes. A principal queixa dos pacientes quando vêm comigo são depois de 3 meses, 4 meses, 6 meses de dor que não melhora com o tratamento que já foi indicado para ela fazer. Agora, doutor, e peso? Porque a gente tem muitas pessoas, principalmente nós mulheres, a gente carrega muito peso no ombro. Sim. Então, você carrega a bolsa, por exemplo. Eu sou uma pessoa que eu só consigo carregar a bolsa de um lado. Certo. Eu nunca consigo carregar do outro lado. Mas às vezes a pessoa vai carregando peso. Então, você vai no supermercado, vai pendurando. O peso, ele pode dar algum tipo de problema? Então, como o tendão do manguito ele fica embaixo dessa parte do osso aqui, quando você coloca um peso em cima dessa articulação, não tem nenhum problema. O problema é quando você começa a
fazer o movimento para colocar as coisas no ombro. Então você começa a rodar o braço muito para trás, ou pegar as coisas no banco de trás do carro, você começa a machucar demais pegando peso no banco de trás do carro. Então não é o peso em cima do ombro em si, é o movimento que você faz para pegar o peso. É isso que acaba machucando mais. Dormir de um lado só ou virar assim, quando você está com dor, a pessoa pode fazer isso? Então, assim, na verdade, muitas vezes quando o paciente já tem uma tendinite do manguito, ou uma lesão do tendão do manguito rotador, quando ele deita em cima do braço, acaba piorando um pouco a dor. Ele não vai afetar, não vai aumentar a lesão ou aumentar o tipo de machucado, ou agravar o machucado que ela tem. Mas a intensidade da dor piora mesmo bastante. E fatores de risco, doutor? Quais são? Fatores de risco é sedentarismo, esporte de arremesso, com esportes de overhead, que a gente chama, né, que são esportes que o paciente faz um braço muito levantado, como nos Estados Unidos é muito como o futebol americano, o handball, o voleibol e tênis, por exemplo, né? Pacientes às vezes começam a machucar. Mas pacientes que são mais jovens, com 20, 25 anos, 30 anos, acabam não tendo muito problema. Depois dos 30, né? Ou quando entra nos 40 mais, já? Depois dos 40 anos mais. Já começam depois as dos 40 dores. anos começa a ter umas lesões de tendão que são mais difíceis de você tratar com fisioterapia. E aí você tem que, fazendo um exame de ressonância, de ultrassom, você consegue descobrir as lesões mais graves. Só que os pacientes que são mais idosos, por exemplo, se for sedentário, não fez muita atividade física durante a vida toda também, né? Fatores de risco como obesidade, sedentarismo e o tabagismo. O tabagismo é o principal fator de uma lesão do tendão do manguito rotador e um prognóstico ruim. O tabagismo é de tudo. E aí, doutor, a pessoa vem várias vezes no médico, procura, vira uma doença, uma dor crônica, e aí como é feito o diagnóstico? São exames de imagem? O diagnóstico é feito pela anamnese, né, que você faz questionando o paciente o que ele tem sobre a história do que aconteceu, o que ele faz, se faz uma atividade física, se teve algum trauma que aconteceu na articulação, que ele tenha sentido alguma queda, alguma coisa assim. E aí você tem que fazer um exame físico nele. Você examinando o ombro do paciente, você já consegue não saber se tem lesão ou não, mas você consegue fazer um diagnóstico de onde é a lesão dele, o machucado. Se é na parte interior do ombro, se é na parte lateral superior, né, ou na parte posterior. Mas o diagnóstico de imagem de certeza de confirmação diagnóstica são imagens de partes moles, que é o ultrassom ou ressonância magnética. E é muito comum, doutor? É muito comum. É que assim, na verdade, é uma queixa muito comum, mas para quem é ortopedista, que trabalha em consultório e é especialista, como especialista de joelho tem umas lesões mais específicas, o especialista de ombro e cotovelo, a queixa de lesão de manguito rotador, que é a síndrome do impacto, que é a tendinite do manguito, e as lesões do manguito, que consequentemente, são a queixa de 80% do consultório. Porque se fala muito quando tem dores no ombro, assim, bursite, que é uma inflamação, acaba sendo uma inflamação, sim. Tendinite também, mas assim, o manguito, eu particularmente nunca ouvi falar, né? Foi durante a nossa conversa que eu acabei sendo apresentada a essa pauta. Mas assim, acaba sendo comum, só que até é demorado esse diagnóstico? Então, depende muito do paciente. Se o paciente, às vezes, ele não tem uma orientação de onde passar no especialista, ele acaba pingando de pronto-socorro em pronto-socorro, ou algumas ortopedistas que são generalistas, que são médicos mais especialistas em trauma, que acabam não fazendo diagnóstico, porque eles não têm uma suspeita diagnóstica de uma lesão dessa. Mas, às vezes, um paciente já vem com uma suspeita clínica de lesão, que pega um médico de pronto-socorro, que às vezes já faz o diagnóstico, ele já pode encaminhar para um especialista já específico, e o paciente pode demorar, às vezes, 6 meses a 1 ano para chegar até um especialista de ombro, e às vezes demora 4, 5 dias, uma semana e já está passando. E aí fez o diagnóstico, constatou que é um problema de manguito, qual é o tratamento? A necessidade de cirurgia? Então, se você for só uma tendinite do manguito, e o paciente for jovem e uma queixa de pouco tempo, com a fisioterapia, quase 100% dos pacientes conseguem melhorar. Com a mudança de atividade diária, você tem que mudar o esporte que você faz ou adaptar o esporte que você está fazendo, pelo menos durante um período, pode ser uma musculação, ou um crossfit, ou um tênis, alguma coisa assim, e fazer a fisioterapia. Às vezes você precisa fazer umas injeções para você melhorar a dor também, com injeção subacromial que melhora bastante a dor. Mas se o paciente tem uma lesão traumática do manguito, ou umas lesões grandes, e o paciente já vem no consultório com uma queixa de 2, 3 anos de dor, já está indicado o tratamento cirúrgico. Hoje em dia, com o avanço da medicina, com a artroscopia, por vídeo, sem fazer nenhuma incisão maior, você faz 2 ou 3 furos, você consegue fazer o diagnóstico do tamanho da lesão e reparar todo o tendão do manguito rotador de uma maneira bem eficiente, que antigamente era feito por via aberta.
e a necessidade do paciente ficar internado, essa cirurgia o senhor realiza aqui na Beneficência? Essa cirurgia é a cirurgia mais comum que eu realizo aqui, né? Então, às vezes, eu acabo fazendo 5, 6, 7 cirurgias por semana, numa quarta-feira, por exemplo, que eu uso 2 salas, né? Então, o paciente acaba internando de manhã só e, como a cirurgia é uma cirurgia com uma anestesia de porte de bloqueio de plexo, que muitas vezes não se usa anestesia geral, no final do dia o paciente consegue ir para casa, no mesmo dia. E aí, como que é a recuperação? Ele já sai sem dor, já pode, porque vai chegar em casa, eu já posso praticar esporte, já posso carregar peso? Não, ele tem que ter um cuidado pré-operatório. Sim. Então, são cuidados que tem que ficar. Normalmente, a base são de 4 a 6 semanas de tipóia, né? Que é um curativo externo que você usa para o braço não ficar pendurado. E você tira os pontos com mais ou menos 10 dias. E aí já começa um tratamento de reabilitação com fisioterapia. Mas você não pode fazer força durante o período. Você pode usar a mão e o cotovelo, mas você não pode levantar o braço nem carregar peso com ele. Isso pode voltar depois de alguns anos ou é definitivo esse tratamento? Então, depende. Se você fizer um tratamento com um paciente for jovem, por exemplo, e o tendão tiver uma qualidade boa e ele não tiver fator de risco nenhum, não tiver obesidade, não for sedentário, não for tabagista, etilista, essas coisas são fatores de prognóstico ruim, que muitas vezes, como já teve uma lesão na parte, quando o paciente estava com mais ou menos 50 anos, daqui a uns 10 anos ele pode ter uma lesão de novo. A ruptura pode ocorrer se o paciente não mudar a qualidade de vida dele. Doutor, hoje é muito comum, a gente vai em qualquer lugar, seja num restaurante, seja numa recepção de consultório, até nos meios de transporte, as pessoas estão assim, o tempo inteiro. Essa posição, doutor, da gente ficar o tempo inteiro com o celular aqui, pode dar algum tipo de problema? Cotovelo, ombro, já que é a sua especialidade? Então, na verdade, como o ombro é uma articulação que a gente sobrecarrega muito ela quando a gente começa a ultrapassar o cotovelo da altura do ombro. Se você começa a fazer as coisas muito para cima do ombro, do cotovelo acima do ombro, você machuca o ombro. Quando você deixa o ombro perto do corpo, não tem nenhum problema. O problema de você ficar olhando para baixo desse jeito são alterações na cervical, que você começa a fazer muita flexão. Só que, como eu repito para os pacientes, né? Não é uma coisa que você faz durante um dia, 2 dias, são meses, anos fazendo isso. E uma hora vai acarretar um problema tanto no trapézio, eu ouvi de um médico uma vez que equivale a 30 quilos aqui quando você faz esse movimento. Isso. É isso mesmo. Se você ficar olhando para baixo, o ideal seria você fazer o quê? Você deixar o celular um pouco mais alto e você abaixar só o olho e não abaixar toda a cabeça com o celular perto do corpo. Obrigada, doutor, mais uma vez. No próximo bloco eu volto com mais Beneficência na TV. Até já. Estamos apresentando Beneficência na TV. HBP, Hospital Beneficência Portuguesa, 163 anos de amor à vida. Projetado para cuidar de você. Investimento em alta tecnologia, com aquisição de um moderno tomógrafo com inteligência artificial. Um novo pronto-socorro cardiológico 24 horas. Implantou unidades ambulatoriais e o pronto atendimento do Hospital do Coração. HBP, 163 anos de amor à vida. Um novo hospital projetado para cuidar da sua saúde. Com atendimento personalizado e humanizado, o serviço de luto do Hospital Beneficência Portuguesa oferece um espaço de paz, tranquilidade e conforto. Velórios climatizados, livro de condolências digital e translado para outros estados. Disponíveis para seguradoras, convênios e particulares. Serviço de luto do Hospital Beneficência Portuguesa, tornando mais fácil o momento mais difícil. Voltamos a apresentar Beneficência na TV. Bom, e abrindo essa noite de festa de homenagens, ele que é nosso presidente na Beneficência e vereador, autor dessa homenagem, desse projeto aí de homenagear os profissionais da enfermagem. Presidente e vereador Ademir Pestana. Então, hoje é um dia feliz aqui na Câmara Municipal de Santos, né? É o mês da enfermagem, a semana da enfermagem, e a gente é o autor da lei que institui esse dia obrigatório na Câmara de Santos. Então, cada unidade de saúde de Santos teve um representante escolhido por eles, que foi homenageado aqui. E tivemos representantes aqui do Sindicato dos Enfermeiros do Estado de São Paulo,
do Corém, da Confederação, né? Do secretário de Saúde, enfim, uma festa muito bonita para esses anjos de branco, que são os enfermeiros, os técnicos de enfermagem e os auxiliares de enfermagem. Sademir, na verdade, eu acho que a equipe de enfermagem ela começou a ter mais visibilidade e as pessoas começarem a ver o trabalho delas, a importância durante a pandemia, né? Então, a presidente do sindicato abordou esse assunto mesmo. Ela falou que foi uma coisa muito difícil, perderam mais de 800 enfermeiros, né, com a pandemia, mas isso revitalizou a forma de pensar na saúde, né? Então, o sofrimento desses técnicos, enfermeiros que acabaram sucumbindo por causa da pandemia, trouxe esse outro lado, né? Revigorou as ideias, a forma de pensar, enfim, até a própria colocação deles com relação às casas de saúde, aos hospitais de saúde. Então ela abordou isso de uma maneira muito eficaz, né? Agora, presidente, hoje, durante a solenidade, o senhor estava ali como vereador, mas o senhor é o presidente de uma instituição que lida do dia a dia com várias equipes, inclusive com a equipe de enfermagem. Como é para o senhor essa homenagem e essa valorização dessa equipe toda? É muito gratificante, né? Quando você homenageia um médico, um enfermeiro, essas pessoas que escolheram esse caminho. Eu sempre falo que quem escolhe esse caminho tem as mãos de Deus, né? Porque a cura começa pelas mãos. Isso é uma coisa muito divina e é abençoada. Então eu tenho muito orgulho, né? Eu não imaginava um dia ser vereador e como vereador acabar de fazer uma lei para fazer essa homenagem. Então eu fico muito feliz de presidir um hospital, que temos lá quase 1000 colaboradores, né? E poder, como vereador, fazer essa homenagem a eles, fazer a primeira moção de apoio ao piso salarial deles também. Foi aqui na Câmara, eu encabecei essa moção de apoio. Enfim, hoje eles conseguiram, né? O piso salarial já foi publicado pelo governo federal e tudo isso em benefício deles, em benefício da saúde, né? E uma condição de vida melhor. Gente, eu tô chorando até agora, eu tô segurando as lágrimas, fiz muitas amizades desses 40 anos de enfermagem, né? E levo muitos pacientes como amigos, família também, porque a gente acaba tornando uma família de uma pessoa que começa a confiar na gente, né? Então é isso que é o meu maior prazer estar aqui hoje. Eu tô à beira da aposentadoria e receber esse prêmio para mim, eu tô em êxtase, assim, é fantástico, né? Minha família tá toda aí. Essa homenagem representa um grande reconhecimento do profissional da enfermagem, qual se dedicou intensamente durante todos os períodos, em especial da Covid-19, que nossa empreitada foi extremamente árdua e ainda é hoje em dia. E como que foi o teu trabalho durante a pandemia? Foram gerir a questão dos leitos destinados aos pacientes Covid, em especial as gestantes e as crianças. Então, ser referência para o município para essa demanda foi muito especial. E ver, que é o melhor de toda a situação, ver que vários pacientes saíram com vida. Isso foi muito bom. Presidente da Unimed, Dr. Claudino Guerra, mais uma vez participando em parceria com a Beneficência. E é importante uma homenagem aos enfermeiros, principalmente depois de uma pandemia, né, doutor? Muito importante. Esse pessoal é o pessoal, a gente chama de pessoal de base, e na realidade a gente depende totalmente deles. Ele é que faz a grande jornada dos nossos pacientes, do ponto de vista de atendimento real desses pacientes. Então, o pessoal que põe a mão na massa. Para nós da Unimed, esse pessoal é muito importante. E quando ocorre uma homenagem dessa, não só para os nossos, mas para toda essa classe, para nós é muito importante. E aí o motivo que a Unimed realmente aplaude quem fez, no caso do DMI, e participa disso também. Claro.
E a parceria Beneficência-Unimed já é bem antiga, né, presidente? Antiga e muito boa para nós. Eu acredito que para a Benê também, né? Então a Unimed já está com 55 anos, somos um pouquinho mais novos do que a Benê, mas desde o início dos primórdios da Unimed essa parceria existe. E hoje no Brasil é difícil parceria que perdura mais do que 20 anos, né? Nós estamos há 55 anos nessa parceria. Nosso secretário de Saúde, Adriano Catapreta, presente aqui hoje nessa solenidade em homenagem a esses profissionais, principalmente depois de uma pandemia, tem um sabor especial, né, secretário? Com toda certeza. Não podia estar ausente daqui, né? A enfermagem que tanto faz por todos nós, em todos os nossos ambientes hospitalares, né, ambulatoriais. A enfermagem realmente é a força que move aí a nossa saúde, né? É um número maior de profissionais. Cada profissional é importante na sua área, mas a enfermagem tem todo o acolhimento, todo aquele cuidado com o paciente, então realmente faz a diferença na saúde. Porque é aquela coisa, o médico ele faz o diagnóstico, ele dá o tratamento, mas quem vai ali no dia a dia acaba sendo a enfermagem. Eu sempre falo que é um conjunto, né? Todo mundo trabalha, o sucesso de cada equipe depende da outra. Então são os médicos, os enfermeiros, nutricionistas, fisioterapeutas. Então assim, a saúde só tem sentido e tem sucesso com um conjunto. Certo. E depois de uma pandemia dessa, o que fica agora de mensagem para esses profissionais que eles estavam ali na linha de frente e não perderam a esperança de dias melhores e não deixaram o barco, né? Com certeza. A mensagem que tem que ficar realmente é o nosso muito obrigado a cada um que trabalhou com Covid e trabalha até hoje, né? Porque assim, é dedicação total, é aquela dedicação exclusiva, não tiveram medo de levar a doença para suas famílias. Então realmente a gente precisa disso, né? De comprometimento, e a enfermagem tem muito isso. É uma emoção, não tem como dimensionar isso, né? Vindo do lugar onde eu trabalho, quase chegando aos 20 anos, e é emoção, né? Eu queria também participar disso, as minhas amigas lá da Beneficência, que junto comigo, né? Algumas estão lá também há tanto tempo. Um abraço a todos e aos demais, né? As mais novas, as enfermeiras mais novas. E agradeço ao presidente, a minha gerente de enfermagem, a Yasmin, que também colaborou com essa indicação, né? Então um abraço a todos, tá bom? É uma honra, uma satisfação que engrandece o nosso trabalho, o nosso serviço, né? Falo de mim, mas eu sou só um dentre tantos outros samuzeiros, né? Entre outros profissionais que atuaram nessa linha de frente e fizeram grande diferença, né? Então me sinto honrado nesse momento por esse prêmio. Eu vou conversar com a Solange Caetano, que é a presidente da Federação Nacional dos Enfermeiros. Solange, esse ano, essa homenagem teve um gostinho especial depois de uma pandemia, né? Não só pela pandemia, mas porque nós acabamos de ter a vitória do piso salarial nacional da enfermagem. Eu acho que nós temos muito para comemorar esse ano, né? Temos a vida para comemorar, porque passamos a pandemia, estamos aqui vivendo esse momento maravilhoso, e também por conta da conquista do piso salarial nacional da enfermagem. Eu acho que os próximos anos, se Deus quiser e tudo ajudar, serão muito melhores do que esse, porque agora a gente está renovado, está com energia renovada. E para os enfermeiros, para essa classe toda, uma homenagem como essa, ser reconhecida pelo trabalho, que eu acho que a equipe de enfermagem começou a ter um reconhecimento durante a pandemia, né? Isso mesmo. A gente viu a população brasileira que pouco conhecia o trabalho da enfermagem perceber o quanto que o nosso trabalho era importante para a saúde da população brasileira. Vimos as janelas se abrirem, as pessoas aplaudindo os profissionais de enfermagem. Isso para nós é um grande reconhecimento. Nós precisávamos disso. Então isso acabou
fazendo com que a gente se dedicasse ainda mais na linha de frente. Eu agora converso com ela, que é a presidente do Sindicato Estadual dos Enfermeiros, e eu queria que você falasse um pouquinho dessa homenagem de hoje e a categoria sendo reconhecida depois de uma pandemia e agora também com a vitória do piso nacional, do piso salarial de vocês, né? Boa noite. Na verdade, assim, essa homenagem a gente sempre fez. A gente parou na pandemia, porque não podia ser feito, porque na pandemia mostrou um pouquinho do trabalho da enfermagem. A enfermagem foi reconhecida pela população, que antigamente não se tinha. A gente falava muito mais de médicos, a população agradecia os médicos. E agora a população vê que 325 dias do ano, 24 horas por dia, quem fica é a enfermagem do lado do paciente. E na pandemia, a enfermagem foi uma das que mais sofreu, porque por ficar o tempo todo do lado do paciente, nós sempre estamos acostumados a cuidar e dar vida. E na pandemia, algumas vezes, a gente não conseguia fazer isso. Isso foi frustrante para a enfermagem. E quando a gente conseguia salvar uma vida, para a gente era uma glória, porque a gente estava trabalhando com aquilo que a gente não conhecia ainda. Hoje, graças a Deus, com as vacinas, melhorou muito, mas ainda a gente acaba perdendo ainda profissionais e pacientes com isso. E o sindicato, ele quis mostrar, dar para os profissionais um pouquinho do que eles fizeram tudo na pandemia. Não só na pandemia, mas eu acho que essa homenagem reergue a autoestima do profissional e dos profissionais que foram homenageados e daqueles que estão vendo, para mostrar que nós somos essenciais na saúde do dia a dia. Então, você como representante dessa classe, eu queria que você deixasse um recado, então, para todos os profissionais, porque a homenagem, foram apenas 24 aqui, mas acho que todos eles merecem essa homenagem. Então, eu queria que você deixasse a sua mensagem. O Sindicato dos Enfermeiros do Estado de São Paulo, eu como hoje presidente, mas todos os diretores, fala para você, feliz dia da enfermagem, feliz dia do enfermeiro, feliz dia do auxiliar e feliz dia do técnico de enfermagem. Nós merecemos. Sem o enfermeiro não se faz saúde, sem o técnico não se faz saúde e sem o auxiliar não se faz saúde. A equipe de enfermagem é essencial para a saúde desse Brasil. Bom, Beneficência na TV de hoje fica por aqui, espero que você tenha gostado e, como eu sempre falo, quer rever essa e outras matérias, acesse as nossas redes sociais, seus endereços estão aparecendo no seu vídeo. Antes eu quero fazer um agradecimento especial ao pessoal da Casa 67, ao David Santos, a Daiane e também ao Júnior Medeiros. Eu fico por aqui e na próxima semana te espero para mais um Beneficência na TV. Até lá! Beneficência na TV.